E aí eu queria saber um pouquinho mais como é que é esse dia a dia, né? Como é que funciona, por exemplo, a programação, por exemplo, de um analista, a tua programação para estar com esse contato, tanto assistindo os jogos, para você também ter esse filtro, ter esse olhar que você olha também, exerce esse papel de coordenadoria, mas também para quando você vai para aula, né? Vamos dizer assim, para Uhum. esse contato com ele. O meu dia especificamente, porque a gente tem uma equação, tem um elemento dessa equação que a gente não está colocando aí, que é uma coisa chamada CMA. É, ainda tem, a gente vai falar. Ainda tem isso, ou seja, ah, o meu dia hoje, ele se divide em 3 atividades, vamos colocar aqui. Produção de conteúdo para Instagram, para YouTube, seja para produção de conteúdo para chamar mais atletas para performance, seja produção de conteúdo para quem tem os cursos pagos, né, vamos dizer assim. Para quem tem a CMA, a VDA, etc. Então, tem essa produção de conteúdo, tem a confecção das aulas para CMA. Para quem não sabe o que é CMA, é a Comunidade de Mestre da Análise, é uma comunidade que você faz parte, inclusive, né, Isso. que já tem mais de 1.200 membros, onde as pessoas entram para aprender mais sobre a parte tática do jogo. E a gente também tem a VDA, que é o nosso curso de formação para analistas de desempenho. VDA é Vivendo de Análise. Então, que já tem mais de 500 alunos também. Então, a gente tem a produção de novas aulas para CMA e para VDA e também tem a Performa. Ou seja, hierarquicamente, é Performa primeiro, CMA e VDA, né? Os cursos da LabFoot, que a LabFoot é a empresa mãe. É a empresa que tem todos os cursos, né? E os 2 principais cursos da LabFoot são a CMA, que não é bem um curso, é uma comunidade de análise, e a VDA, que é o curso de formação. Então, hierarquicamente, Performa, LabFoot, né? CMA e VDA, e produção de conteúdo. Então, o meu dia se divide em Performa, né? Aquilo que eu dedico a Performa é assistir os jogos dos atletas, verificar o drive dos atletas, se o material que está entregue está sendo bem entregue, e estar na sessão dos atletas. Entrar na sessão, na videochamada dos atletas, para ver a apresentação e até somar na apresentação também, né? Dar uma opinião, um ponto aqui ou ali, né? Explanar alguma coisa que eu acho que faz sentido. Na CMA e na VDA, é pesquisa de material que eu vou apresentar para eles, novos conceitos sobre o jogo, estratégias para entrada no mercado de trabalho, vulnerabilidades inatas de um sistema, uma nova literatura que surgiu sobre o jogo de posição, etc. Produzir um material para quem está na CMA e para quem está na VDA. E, por último, a produção de conteúdo para ter novos alunos na CMA e na VDA, um negócio, né, obviamente. Claro. E para chamar novos atletas. Então, quem me segue no Instagram, às vezes me vê... Hoje eu só tenho um conteúdo sobre o Richard Rios. Foi, eu vi. Aqui, o conteúdo não é à toa, o Richard Rios, porque a gente tem o Luan no Palmeiras. O Luan pode... O Luan me segue, não sei se o Luan me segue, mas acho que ele me segue. Ele pode cair no material e... Olha, Richard, então, ou seja, é uma maneira, né? A produção de conteúdo gatilho, é uma maneira, né? de você chegar... E tem vários. O Pita, atacante do Cuiabá, foi um atleta que chegou a partir do conteúdo. Quem mais? Tem mais atletas que chegaram a partir do conteúdo. Enfim, tem empresário que me segue, que aí que vê ali o conteúdo, gosta e quer pro atleta dele. Então o Matheus Miller, que é um volante que joga na Itália, hoje estava na Sampdoria, né? No Sub-19 Sampdoria, foi outro atleta que chegou por conteúdo. A gente tem vários atletas que chegam pela produção de conteúdo. O cara me vê, gosta, entende que aquilo é um serviço e me procura. A gente explica, aprofunda o que é para ele e fecha. Então tem um viés comercial aí. Mas o meu dia é basicamente isso. Uau, tem que ter 24 horas dá. Obviamente dar, não, né? não são as 3 coisas todos os dias. Mas... Sim, assim, dá. Cara, eu tenho uma rotina muito corrida, muito puxada, mas muito tranquila. Porque cara, sabe, hoje, sabe qual vai ser meu trabalho? Sabe qual foi meu trabalho hoje? Eu assisti Brighton e Chelsea. Foi meu trabalho hoje. E a segunda parte do meu trabalho hoje é assistir Fluminense e Inter. Daqui a pouquinho, Daqui a né? pouquinho. Daqui Então, a pouquinho. Pô, muito tranquilo. Nem sei que hora é isso, inclusive. 8h40. Pô, muito tranquilo em relação a isso daí. Minha rotina... Eu não posso olhar pro Rafael com 18, 19 anos. Se eu dissesse pro Rafael com 18, 19 anos que ele teria a rotina que ele tem hoje, ganhando aquilo que ele ganha hoje, ele ia dizer, cara, tá de sacanagem, pô. Tá mentindo. Tá mentindo, pô, isso é mentira. Isso não existe. Cara, e assim, falando ainda da performance, como é que é a empresa? Vocês ainda não têm uma estrutura física, né? Vocês trabalham muito ainda EAD, né? E nem vai ter, muito sinceramente. Não pensa não, dar esse passo?
Porque, não, eu não consigo enxergar uma vantagem e no formato de negócio que a gente tem, no business model que a gente tem, de ter um escritório. Eu não consigo enxergar vantagem. Eu sei que com alguns, o Outlier tem, por exemplo. Eu não sei se a ProScout tem também. Mas tem algumas empresas que eu sei que tem escritório. Qual que é o problema do escritório? Qual que é a vantagem do escritório? A vantagem do escritório é estar em contato contigo aqui e eu acho isso ótimo, maravilhoso. Qual que é a desvantagem do escritório? É porque eu só contrato pessoas daquele lugar. Então eu já limitei, se eu estou em São Paulo, eu me limitei aos habitantes de São Paulo e o resto do Brasil já era. Ou se não, vai ter que trazer gente de outra localidade com um custo um pouco mais alto. E outro ponto para mim que é o custo, ou seja, o aluguel de sala, a internet, o salário dos profissionais que vão estar ali, que não estão ligados diretamente ao serviço, sei lá, o tio da faxina, o tio da cozinha, ou seja, tem um custo ali que para mim não faz sentido ter escritório físico. Eu gostaria de ter escritório físico para ter convivência com os analistas, mas do ponto de vista, quando você põe no papel vantagem e desvantagem, não faz sentido ter escritório físico para o serviço que a gente presta hoje. A nossa empresa ela é completamente digital, a gente tem um serviço de controle, de gestão que é digital também, que a gente assina, né, um serviço de gestão. A gente tem 15 pessoas na empresa, contando sem contar os sócios, que são todas muito bem geridas nesse sentido, não tem uma demanda que atrasa. A gente consegue ter relacionamento com todo mundo. Enfim, eles conseguem ter acesso às plataformas de dados. Eu não vejo por que ter empresa física. Mas a nossa empresa ela é uma empresa, é uma startup, né? Ela não é uma startup propriamente, mas ela ali flerta com ser uma startup. Nesse modelo completamente digitalizado. Agora, a gente vê muito no cenário europeu, né, que a consultoria tática já existe, né, mas também já existe uma especialização de outras atividades, né, preparação física. Vocês pensam também em ramificar um pouco mais, também entrar nesse tipo de mercado? Não, isso não é consenso entre a gente. Eu e o Vicente não. O Edu gostaria de fazer o 360, né? Oferecer para o cara fisioterapia, preparação física, análise de desempenho. Eu tenho muita dificuldade de enxergar a viabilidade do ponto de vista prático disso. Muita dificuldade de entender como é que isso poderia ser feito. A não ser que eu trabalhasse com um atleta somente, ou com 2 atletas somente. E tivesse lá com ele no dia a dia, assim. Mas por que o preparador físico dele... por que ele teria que estar vinculado a mim para fazer a preparação física? A barreira de entrada é muito baixa. Então, eu não acho que faz sentido, assim. Mas o Edu gostaria, é um sonho do Edu, de fazer o 360, assim. Mas pode ser até que seja uma coisa que a gente vá... Se a gente conseguir ver viabilidade, pode ser uma coisa que a gente pense daqui para frente. Porém, não é algo que a gente pensa para agora, né? Para curto, médio prazo, a gente tem outros objetivos. A gente posso te falar aqui alguns anseios que a gente tem, né, enquanto empresa, né? Eu não sei se isso é consenso entre os 3, mas pelo menos é uma coisa que eu acho que faz sentido. Aumentar a quantidade de atletas que a gente atende de nível competitivo mais alto. Tem uma coisa que me incomoda na empresa assim um pouco, e aí tem um quê de vaidade também aí, que a gente não atende nenhum atleta de clube grande na Europa. Apesar do Bruno Guimarães ser um jogador enorme, apesar do Matheus Cunha ser um jogador enorme, a gente não tem Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, sabe? Um clube que seja o carro-chefe, né? Assim, então, talvez nem seja um atleta do ponto de vista de tamanho do atleta, talvez nem se torne um atleta como, sei lá, um atleta que ocuparia essa prateleira na empresa, né, do ponto de vista de posicionamento. Mas, sem sombra de dúvidas, e esse é um anseio que eu tenho, não sei se o Vicente e se o Edu tem também, não tenho como falar por eles. Mas e aí falando do ponto de vista mais comercial mesmo, né, a gente quer crescer a quantidade de atletas no mais alto nível competitivo na Europa. A gente tem o objetivo de ter pelo menos um atleta em todos os clubes da Série A do Brasil. A gente tem 13, se eu não me engano, são 13 clubes da Série A, que a gente tem pelo menos um atleta. A gente gostaria de ter em 20, porque isso do ponto de vista, além do caixa, né, que entraria, do ponto de vista de posicionamento também é muito interessante. A gente tem um departamento de mercado na empresa também, onde a gente oferece serviço de marketing de mercado para empresários, para clubes. E apesar de já estar andando bem, está muito melhor do que estava antes, a gente ainda acha que tem muita margem para crescer, tem muito empresário para atingir, tem muito clube que a gente poderia ajudar. Então, a gente tem esses anseios vêm antes de pensar em oferecer também preparação física, fisioterapia, etc. para o atleta.